do Senhor Jesus. Meu nome é Beatriz de Aquino Medeiros. A raiz é 22.231.747-5. Estou vinculada num polo em Miracema, da Unicesumar. Vamos ler a palavra de Deus no Evangelho segundo São João, capítulo 15, a partir do verso 1. Diz assim a palavra. Eu sou a videira verdadeira, o meu pai o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós estáis limpo pela palavra que vos tenho falado. Estais em mim e eu em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto, se não estiver na videira. Assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se algum não estiver em mim, será lançado fora como a vara, secará, e os colhem e lançam no fogo. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiseres, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto. E assim sereis meus discípulos. Nós lemos, nestas últimas instruções de Jesus aos seus discípulos, neste capítulo 15, vamos observar o Senhor Jesus, através dessa ilustração, falando da sua união íntima com os seus discípulos. E observamos que nesta passagem encontra-se 3 personagens distintos: o lavrador, a videira, a vara ou ramos, cada um com a sua particularidade. Eu sou a videira. Jesus se apresenta como a árvore que tem a seiva, ou seja, o nutriente principal para a produção dos frutos. Meu Pai é o lavrador. Aqui ele apresenta o Pai como a pessoa que tem a responsabilidade de cuidar, adubar, podar e recolher os frutos que a árvore produz. Toda vara. Aqui também Jesus apresenta um personagem essencial, que tem a função de produzir os frutos que Deus, o lavrador, plantou. A videira, com uma finalidade no Evangelho segundo São João, no capítulo 3, do verso 16, que diz assim: Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Observamos o motivo pelo qual o lavrador ter colocado esta videira no seu campo, o amor incondicional pela humanidade que levou o Pai, o lavrador, a preparar uma solução para restaurar uma comunhão perdida no jardim do Éden. Mas para isso é necessário que as varas e os ramos estejam ligados à videira. A vara que está ligada na videira e não produz fruto, não pode continuar ocupando um espaço na árvore, sendo esta vara produtiva. Já a vara que dá fruto, delas são retirados os seus frutos para que no seu tempo volte a produzir mais frutos. Os ensinamentos de Jesus aos discípulos, as palavras pregadas por ele, são os nutrientes essenciais para que as varas pudessem iniciar o processo de frutificação, estando ligados em Jesus, na videira e recebendo a seiva. Os ensinamentos faz com que
o tempo, né, as varas comecem a dar brotos, florescer, frutificar. Nenhuma vara pode dar fruto por sua própria conta. Sem a seiva correndo por toda a vara, não existe nutriente algum para a produção do fruto. Ninguém pode produzir amor, alegria, paz, benignidade, bondade, longanimidade, fidelidade, mansidão, temperança, se não estiver ligado na videira, ou seja, é em Jesus. Ele volta a afirmar, no verso 5, que ele, somente ele, é a videira, ou seja, o portador dos nutrientes, para que os ramos que estão ligados nele produzam frutos. Sem ele, nada pode ser feito ou produzido. Tem varas que estão ligadas na videira, mas não produzem frutos. Tem pessoas que já aceitaram a Cristo como o único Salvador, mas não conseguem produzir frutos. Por que será? É uma pergunta. Certamente existe um bloqueio que impede a seiva circular pela vara. Mas o que será este bloqueio? Outra pergunta, né? No Evangelho segundo São Mateus, no capítulo 13, Jesus ensina através desta parábola do semeador os 4 tipos de terrenos onde a semente é lançada. Pode parecer que estou saindo do tema abordado, mas não estou saindo não. Mas se observarmos bem e fizermos uma comparação dos tempos de terrenos com os 2 tipos de varas, vamos aprender que assim como a semente que caiu na boa terra deu muito frutos, as varas ligadas na videira dão muitos frutos também. O que bloqueia a seiva de correr livremente pela vara é um terreno ou coração impróprio para frutificar, ou seja, ou foi roubada a semente na beira do caminho, ou foi queimada pelo sol, estando a semente caída junto às pedras, ou sufocada pelos espinhos. E não pode também frutificar. As varas, assim como a semente, precisam estar ligadas à semente e o coração bom é receptivo, ou terra boa, para frutificar, precisam dessa ligação com a videira, que é Jesus. Quem não está ligado em Jesus não produz, não dá frutos algum. A tendência dessa pessoa é ser tirado ou podado e lançado no fogo. E nós vimos pessoas que estão até na casa do Senhor, que estão, né, mas não estão ligadas. Por quê? Não querem se envolver na obra, não querem falar de Jesus, querem ir para o culto, sentar, ouvir a palavra, ouvir o sermão para casa. Mas não é isso. Quando nós estamos ligados em Jesus, a seiva, ou seja, a palavra dele correndo por toda a vara, faz com que todas as necessidades sejam atendidas. Por quê? Nós estamos ligados na videira. Porque sem termos uma ligação com Jesus, como poderemos alcançar dele as respostas das nossas petições? Então, quando nós estamos ligados na videira, que nós estamos, né, ali, assíduos ali na obra, estamos fazendo ali a obra,
nós estamos, praticamente, estamos ligados na videira, porque nós estamos, né, a seiva está ali, nós estamos fazendo a obra, porque ele falou na palavra dele, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. E quando damos frutos, o lavrador, o Pai, fica satisfeito, porque ele é glorificado por ter a videira, por quê? Por ter a videira cumprido o seu papel no campo, e a seara vai ser expandindo e dando mais varas, para que a seiva da videira produza mais e mais frutos. Isso é o quê? É ganharmos alma para Jesus, esperarmos, aproveitar as oportunidades que temos para falar de Jesus, porque se estamos ligados, nós temos prazer, temos desejo de falar, de ganhar almas para Cristo. Mas uma pergunta: como varas estamos ligados verdadeiramente à videira? Temos produzido frutos? Então fica esse pensamento. Temos produzido fruto, estando ligado na videira? E que Deus nos abençoe. Amém.